Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, buscando os ensinamentos do Seu Evangelho de luz, vivenciados no amor do Senhor a todos nós, para que consigamos a paz e a coragem necessárias e nós seguirmos em frente na nossa caminhada, na superação de todas as nossas dificuldades. Senhor Jesus, nos envolva com Teu amor e com a Tua paz. Que a espiritualidade amiga, trabalhadores de Sua seara, trabalhadores da casa de Isabel Soares de Moraes, possam neste momento estarem presentes em nossos lares, em nossa sociedade e no coração de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos nessa tarde de sábado para conversarmos e aprendermos mais sobre esse grande evangelho de luz deixado pelo nosso Cristo Jesus. Importante dizer que o estudo que nós falaremos hoje, na verdade, ele é de aprendizado para todos nós, indistintamente. Mesmo porque aquele que ouve primeiro é o mais necessitado. Então, que aproveitemos a condição dada e a oportunidade dada pela espiritualidade maior no entendimento da prática do amor, da prática da caridade, da prática em ações benéficas, para que nos tornemos pessoas melhores. É essa a nossa grande busca. O capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 81 do livro Fonte Viva, denominado A Candeia Viva. Ele se inicia da seguinte forma, numa passagem de Mateus 10, 45. O Filho do Homem, Mateus 5,15. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Palavras de Jesus que estão em Mateus 5,15. Eu nunca havia percebido, talvez porque eu nunca tinha pego esse capítulo para fazer algum tipo de estudo, o grande valor que tem nessas pequenas palavras, nessa pequena frase que Jesus nos deixou. O sentido dela, ele é extremamente amplo e nos dá oportunidades e condições de refletirmos muito sobre a nossa vida. Entendamos primeiro o que é candeia e o que é alqueire. Na antiguidade, na época do Cristo, a candeia ela era uma espécie de lamparina, uma espécie de luz, como se fosse uma vela hoje, e essa lamparina ela abastecia, através da luz, a todo o ambiente. Essa lamparina ela era tocada por óleo, né? Ou gás inflamável, e era provida de uma mecha, desculpem, que é a mecha nós acendíamos o fogo. No momento, e era sempre colocada no alto,
porque no alto ela consegue abranger um espaço maior e ela consegue iluminar um campo maior para que as pessoas conseguissem o direcionamento. Quando a candeia não estava em atividade, as pessoas, por exemplo, amanheciam, tiravam a candeia do alto e colocavam embaixo da cama com uma vasilha que a abafava. Esse era o uso da lamparina na época do nosso Cristo. Então, quando não estivesse sendo usada, abafava com uma vasilha ou um vaso, alguma coisa assim, e se colocava debaixo da cama. Alqueire, ele tem dois significados aí, né? Hoje a gente entende alqueire como medida de terra, mas o alqueire que Jesus se refere é uma espécie de vaso, né? É um nome um tanto antiquado para denominar uma espécie de vaso que a gente podia virar e abafar. Qual o significado dessas palavras do Cristo? O que ela nos traz de novidade para os nossos raciocínios? O significado é que todos que entrem e vejam a luz dão-nos entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que já presenciaram a luz. Pois, sem esse conhecimento, sem essa transmissão de conhecimento, a gente entende que a nossa humanidade não progride, que ela não evolui. Jesus, dentro da sua pedagogia iluminada, ele soube planejar de uma maneira muito boa, muito prática e muito favorável o entendimento do nosso intelecto. Por quê? Jesus ensinava por parábolas. E qual o motivo de Jesus nos ensinar por parábolas? Pelo fato do nosso Cristo entender que ainda a criatura humana há 2000 anos atrás não tinha a condição do entendimento amplo de tudo aquilo que ele pudesse dizer a todos nós. Nós vamos aprendendo aos poucos, nós vamos melhorando o nosso conhecimento, o nosso discernimento aos poucos. E Jesus, entendendo isso, criou na sua pedagogia uma maneira muito prática de ensinar, falando através de parábolas. E essas parábolas ele usava com histórias do cotidiano, do dia a dia do povo, porque assim as pessoas que o ouviam conseguiam se colocar na história e entender o real significado de tudo aquilo que ele nos ensina. Muitos ainda, mesmo assim, na época do Cristo, não conseguiam discernir e receber toda aquela luz que Cristo nos presenciava. Entendam que uma luz, quando ela é muito intensa, primeiro ela nos cega. E qual é a primeira reação nossa, por exemplo, quando nós estamos dormindo em um quarto escuro e vem alguém e acende a luz? A primeira reação é tapar os olhos para que aquela luz não nos atrapalhe, não nos incomode, porque ela ofusca demais, a claridade ela é demais. Por isso que Jesus, mais uma vez, na sua luminosidade, entende que a luz da candeia a que ele se refere, ela deve ser emitida aos poucos. Ela deve ser emitida em graus de intensidade. Tanto é que nós tivemos o presente de vários tipos de candeia por nosso Mestre Jesus. O primeiro foi a primeira revelação, que foi dada por Moisés através dos 10 mandamentos. O segundo foi o advento do próprio Cristo entre nós. E o terceiro é a revelação da doutrina espírita. É a Boa Nova. Então, todas elas vieram em épocas distintas e bem planejadas.
Porque em cada época que se aconteceu esse presente de luz para a humanidade aqui do planeta, era uma época específica de condição de entendimento do coletivo, da nossa humanidade. Moisés veio com um Deus severo, porque existia necessidade do entendimento de Deus naquela época como um Deus que punia. 2000 anos depois, Jesus veio nos ensinando, já com condição de entendimento do Deus único, que Deus era Pai, que Deus era maior, era amor, era inteligência suprema, que Deus era infinita bondade e misericórdia. Na terceira revelação, que é o Pentateuco kardeciano, nós viemos com o entendimento de que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, analisem que cada ideia nova tem que vir na época conveniente para ela, porque seria um tanto irracional, tanta luminosidade, tanta claridade, sendo que aqueles que a recebem não tivessem o discernimento e o entendimento para colocar em prática tudo aquilo que é ensinado. É a mesma coisa que a gente querer ensinar a um selvagem coisas que uma pessoa graduada já sabe. As coisas devem ser compassadas. Elas devem ser de pouco em pouco. Porque nós somos criaturas espirituais ainda em caminhada de recém-nascidos, basicamente, né? Somos bebês aí dentro dos ensinamentos da espiritualidade maior, e nós temos muito ainda que nos envolver. A base de todo esse envolvimento, Jesus entendia que para todos deveria ter o entendimento da luz. Mas como nós entendemos a luz? A luz, ela vem através da evolução e do desenvolvimento do nosso conhecimento. Notem que quando nós aprendemos alguma coisa, ela fica dentro de nós como conhecimento adquirido, e isso nós podemos levar para o resto de nossas vidas. Da mesma forma que nós podemos usar o conhecimento e a condição adquirida de virtudes que nós, ao longo de nossas vivências espirituais, adquirimos. Todas as virtudes que nós conquistamos, nós nunca perdemos. E nós, através dessa conquista legítima, porque a conquista da virtude ela tem que ser legítima, ela tem que vir embasada em experiências que mostrem para mim e que comprovem no meu íntimo de que eu realmente aprendi alguma coisa com aquilo. Quando dissemos, falei com um amigo e perdi a paciência, significa que nós nunca tivemos. Agora, se alguém nos provoca e nós conseguimos nos manter estáveis, equilibrados, sem alteração, isso mostra que nós temos algo adquirido dentro de nossas almas. E a candeia, ela vem, através disso, nos mostrar que todos nós podemos iluminar a todo local que nós nos envolvemos. Porque nós somos candeia. Nós somos parte de Deus. Nós somos a sua criação. Jesus nos mostrou isso intimamente em todas as suas passagens. A oportunidade que nós temos hoje, ela é extremamente importante, porque hoje ela é a única. No Livro dos Espíritos, na questão 132, tem a seguinte pergunta elaborada por Kardec. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? O Espírito Verdade responde da seguinte forma. Deus as impõe com o fim de levá-los à perfeição, através das provas e das expiações. Mas também ela tem outra finalidade. Ela faz com que nós tenhamos condição
de enfrentar a nossa parte na obra da criação. O que é enfrentar a nossa parte na obra da criação? É exercitarmos a nossa melhor parte para que consigamos adquirir novas virtudes. Isso é extremamente importante. Jesus, no capítulo do Evangelho, disse o seguinte, no capítulo 6, deixa eu só olhar aqui, desculpe, no capítulo 24, ele diz o seguinte, não vades aos gentios. O que Jesus quis dizer com isso e o que tem a ver essa orientação do Jesus com a questão da candeia e do alqueire? Jesus, ele quer que todos nós, e primeiramente na sua passagem em nosso mundo, ele quis que os apóstolos pregassem primeiro aos judeus, para que depois, em seu planejamento, fossem direcionados os ensinamentos aos gentios. Os gentios nós sabemos que é todo aquele que não era judeu. E o judeu, como já tinha o entendimento da unicidade de Deus, que Deus era único, eles esperavam o Messias e estavam aí preparados já com as leis elaboradas de Moisés e dos profetas. Porém, dentro dessa condição de conhecimento que os judeus adquiriram, eles também conseguiram cristalizar em seus corações soberbias e egoísmos. E a preocupação de Jesus é primeiro que a mensagem salutar de cura, ela chegue aos doentes. E o povo judeu daquela época era considerado pelo Cristo doente nesse sentido. Então a necessidade aí dos apóstolos pregarem primeiro aos judeus, primeiro à tribo de Israel. Jesus pede que eles não vão para Samaria também, porque a Samaria era separada de Israel. A Samaria já existia um outro Pentateuco, um outro entendimento sobre a unicidade de Deus, inclusive mais antiga do que a dos próprios judeus. E aí, através dessa unicidade, os judeus não entendiam que Deus, além de único, Deus é uno. Essa era a grande diferença. Eles entendiam que Deus era único, que era o Deus deles, mas eles não entendiam que Deus era um só, ou seja, Deus é de todos. Nós todos da humanidade pertencemos a Ele porque nós somos criação dele. E essa cristalização, ela tornou-se muito evidente aonde a necessidade maior do socorro acontecia primeiramente ali. Então, Jesus enviou os seus 12 apóstolos para isso. E aí, para que eles iluminassem as candeias íntimas, iluminassem aquilo que eles já haviam aprendido e colocassem em prática através do ensinamento, através da caridade, através do amor ao próximo. Todos eles se sentiram um tanto confusos por Jesus não querer que eles fossem pregar para os outros, mas o ensinamento e a pregação aos gentios já tinha outro direcionamento, que foi Paulo de Tarso. Olha como o planejamento de Jesus, ele é extremamente valioso e inteligente, fazendo que cada qual no seu cada qual, porque os gentios ainda não tinham todo o conhecimento, deveria-se começar da estaca zero. A candeia dos gentios ainda não estava iluminada pelo conhecimento. A candeia dos judeus estavam, porém, uma luz ainda limitada, porque eles tinham uma condição de amor medido. O que é amor medido? Eu meço a quantidade de amor que eu posso doar ao outro.
Mas isso não existe, porque o amor, quando ele é doado na sua plenitude. Senão não tem sentido, senão não é doação de amor, senão significa que essa doação que eu faço, ela não tem nem valia para mim. Quanto mais para aquele que talvez eu queira direcionar tudo isso. É importante que nós modifiquemos os nossos corações. E o conhecimento, ele se faz incessante para todos nós. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todas as outras obras, as obras de Chico Xavier, enfim, até obras de não espíritas, mas que são obras espiritualistas que nos ajudam a entender e a conhecer-nos melhor. A candeia que existe dentro de nós, nós não devemos colocá-la debaixo da cama. O trabalho de todos nós é exercitar tudo isso com os outros. E é essa a razão do Centro Espírita, é essa a razão do Espiritismo e das outras religiões também. Porém, cada uma delas na condição dos seus adeptos. Cada uma delas ensina a necessidade daquele ser naquele momento. Jesus disse: descubra a verdade e a verdade vos libertará. Porém, a minha verdade, ela pode ser extremamente diferente da sua. O ensinamento que eu tenho que ter nessa oportunidade de vida, ele pode ser exatamente o oposto daquilo que você tem que aprender. Porque nós estamos em degraus diferentes, mas todos eles nos levam ao topo, nos levam ao alto. E a necessidade da convivência, ela é extremamente importante. Existe uma passagem no livro Há 2000 anos que fala sobre a questão da candeia, que eu achei assim muito bela e veio no momento oportuno. É um capítulo em que João de Cleófas ele prega nas catacumbas sobre o Evangelho do Cristo. João de Cleófas, se vocês não sabem quem foi, ele foi um seguidor do Cristo, que depois virou apóstolo, depois da morte do Cristo. Ele virou apóstolo e pregou muitas vezes em nome de Jesus, né? João de Cleófas, vocês lembram a passagem em que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para dois homens que estavam conversando sobre o que tinha acontecido com o Cristo, sobre a crucificação, e Jesus se aproximou deles e disse: do que falas? Aí João de Cleófas disse: não sabes? Não sabes o que aconteceu? O nosso mestre, o nosso rabi foi sacrificado, foi morto na cruz, e agora descobriram que o corpo dele não está mais na tumba. E Jesus começou a conversar com eles e eles não percebiam que era o nosso Cristo que estava ali presente. E a conversa se alongou tanto durante o percurso que eles faziam, que chegou a anoitecer e João de Cleófas disse a Jesus: amigo, anoitece, será importante que você permaneça conosco, durma conosco, ceie conosco. E Jesus assim o fez. Quando eles se sentaram para a ceia, Jesus dividiu o pão e entregou a eles. Através dessa ação, João de Cleófas percebeu que ali estava o nosso Mestre Jesus. E a partir daí, ele começa a ser um grande divulgador do Evangelho do Cristo. E pregava nas catacumbas. Inclusive, Lívia, a mulher de Públio Lentulus, participava dessas reuniões. A visita de João, nesse dia oportuno, ela foi designada pelo próprio Cristo através das suas orações. Ele foi intuído a se direcionar até onde estavam o pessoal de Cristo, do Cristo,
para lhes darem uma notícia. Talvez no primeiro momento uma notícia um tanto assustadora, mas ele replica e ele explica que, irmãos, estamos reunidos aqui hoje porque hoje é o dia do nosso testemunho. Hoje é o dia de nós mantermos a luz de nossa candeia acesas. Hoje é o dia de nós darmos o exemplo da nossa fé e da nossa confiança no nosso Cristo Jesus, porque muitos serão sacrificados inocentemente. Mas Jesus é conosco e nós seremos testemunha dessa fé viva que temos entre nós e que construímos dentro das nossas almas. E ali estavam reunidas em torno de 200 pessoas. E todas elas, naquele momento, foram presas pela equipe dos guardas de Roma e foram sacrificadas dentro do circo, onde foram soltos leões africanos que abateram as vestes corporais de todos aqueles cristãos que se encontravam na catacumba e rezavam por nosso Mestre Jesus e por eles próprios. Porém, a explicação desse capítulo é tão linda, porque à medida que todos os cristãos que eram abatidos pelos leões, os seus espíritos, eles eram retirados antes de qualquer dor e sofrimento. E foram recebidos por anjos do nosso Mestre Jesus e levados para o seio da espiritualidade maior. E nós, hoje, não precisamos mais disso. Antigamente, a necessidade de exemplificar a fé através do custo da própria vida era necessário, mas hoje não é mais. Porque nós temos agora a oportunidade do conhecimento e, através desse conhecimento, entender que nós não estamos aqui simplesmente por passeio. Nós estamos aqui pela necessidade do aprendizado, pela necessidade da convivência com o outro. Nós não estamos e não nascemos na família em que nascemos por acaso. Todos nós temos ali grandes aprendizados, como também oportunidades de grandes ensinamentos. E o que fazer com tudo isso? O que fazer para que isso seja uma constante, para que a nossa candeia cada vez mais possa iluminar mais ambientes? Bom, primeiro ela deve iluminar a nós, porque a busca do conhecimento íntimo, a necessidade de conhecimento próprio, de saber quem realmente somos, ela se torna extremamente importante. Porque conhecer-se a si mesmo já nos dá um embasamento do quanto nós precisamos seguir em frente, do quanto já aprendemos e do quanto ainda deixamos para trás de ensinamentos oportunos. Então, aí inicia-se um processo de avaliação de valores, que dá-se através do estudo, que dá-se através da meditação e dá-se através do trabalho. Mas como o estudo pode me melhorar? Lendo o Evangelho, lendo livros que nos engrandeçam a alma, porque o estudo não tem fim. Nós necessitamos constantemente de aprendizado. Jesus, como nosso exemplo maior de luz, ele é o espírito da mais alta categoria iluminativa que já viveu entre nós. Porém, Jesus também ainda continua a sua escala evolutiva. Como existem espíritos já superiores ao nosso próprio Cristo, que cuidam de searas mais evoluídas do que a nossa. Todos nós temos o nosso caminho. Então não é porque Jesus está na condição crística que ele também não continua aprendendo. Todos nós continuamos o nosso aprendizado. A meditação, ela nos favorece a volver-nos por dentro de nós mesmos. E a meditação, ela serve para a gente conseguir encontrar a Deus. Porque o que é meditar?
Meditar é buscar o equilíbrio, é buscar a paz íntima. E a paz e o equilíbrio, ela só nos vem quando nós temos a certeza de que estamos dando o melhor de nós. Por isso a oração se faz também extremamente importante. E o trabalho, na verdade, ele tem dois aspectos. Tem o trabalho material e o trabalho espiritual. O material, ele nos dignifica, ele nos ajuda a criar disciplina, a criar respeito, e ele nos favorece com que nós tenhamos melhores reações em nossas vidas. E o trabalho espiritual, ele vem da ajuda do próximo, da caridade que nós fazemos para o outro. O que nós estamos fazendo para o nosso outro? O que nós estamos fazendo para nós mesmos? Porque o conhecimento, ele nos edifica. O próprio Kardec disse: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: espíritas, instruí-vos. Porque através da instrução nós conseguimos valorizar e evoluir o entendimento do que é a nossa fé. Uma fé raciocinada que cada vez mais vai nos convencer de que necessitamos cada vez mais de outros conhecimentos. Porque os questionamentos, eles existem em todas as horas. E para a solução dos questionamentos, nós precisamos aprender, nós precisamos vivenciar tudo isso. Então, a candeia viva, ela está dentro de nós. Nós, segundo Emmanuel, nós somos a candeia viva. Como Paulo também foi uma candeia viva nas suas cartas, emitindo coragem, emitindo fé, confiança, perseverança. Assim, nós conseguiremos aplicar o Evangelho do Cristo em nossas vidas, porque nós só conseguiremos mostrar para o outro alguma coisa através das nossas ações. E as nossas ações, elas devem, na medida do possível, ser sempre ações praticadas no bem, sempre a caminho do bem. Então, nos tornemos essa candeia viva que Deus nos dá a oportunidade nessa reencarnação. Olha quantas coisas nós deixamos de notar em nosso dia. Quantas coisas nós nos perdemos valorizando coisas que não são tão importantes assim. Só que ser candeia viva não significa impor ao outro aquilo que você conhece. Nem sempre aquilo que te iluminou é importante para o outro que está do seu lado. Nós devemos respeitar o tempo de cada um, como Jesus respeita o nosso. Algumas vezes, por exemplo, eu tinha esse defeito. Quando acontecia algum problema, eu sempre quis resolver esse problema imediatamente. Por exemplo, eu discuti com um amigo e eu queria, depois que eu discuti com ele, eu cheguei à conclusão de que aquilo não deveria ter acontecido, e a minha necessidade maior era procurar o meu amigo e conversar com ele, pedir perdão, pedir desculpas, tentar resolver aquilo que não terminou de uma maneira um tanto sadia. Só que algumas vezes que eu fiz isso, a pessoa disse assim: eu não quero falar sobre isso agora. E eu não entendia. Eu achava que a melhor solução para aquilo era resolver aquilo naquela hora. Eu não respeitava o tempo do outro. Só o tempo e a melhoria do meu conhecimento me fez entender que cada um à sua hora terá o momento oportuno da conversa salutar sobre tudo isso.
e eu entendi que eu deveria respeitar e que eu deveria aceitar aquilo que aquela condição havia ocasionado, tanto para mim quanto para o meu semelhante. E aí, a gente entende que cada um é cada um. Cada um no seu caminho, cada um buscando a sua verdade e todas elas direcionadas ao nosso Mestre Jesus e ao seu Evangelho. Eu gostaria de finalizar lendo para vocês o capítulo Candeia Viva na sua íntegra, porque ele, dentro das palavras de Emmanuel, das sábias palavras que Emmanuel coloca nesse livro Fonte Viva, a conclusão dela se torna mais ampla e a gente consegue aprender um pouco mais, porque talvez as minhas palavras não tenham chegado aos vossos corações e às vossas mentes de uma maneira de fácil entendimento. Eu peço desculpas e perdão por isso. Eu também estou aqui como aluno, tá? Então, capítulo 81, Candeia Viva. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada, ela consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não haverá luz na candeia. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso, é a própria vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras por toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Nós somos para o outro aquilo que nós refletimos dentro de nós. Nós refletimos ao outro aquilo que nós sentimos dentro de nós. Volvemos para o estudo, para a meditação e para o trabalho, para que cada vez mais nós conseguimos ser pessoas e espíritos melhores. Uma ótima semana a vocês. Eu espero que a candeia de vocês estejam com mais óleo nesse momento, para que ela ilumine aí todos aqueles que estão à sua volta, primeiramente o seu coração. Muito obrigado,
Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e fiquem todos em Deus. Muito obrigado.